Para um Porto forte e mobilizado temos que ter ideias claras e simples, compreensíveis pelos cidadãos. São essas ideias que vou apresentar-vos de seguida. Estamos na Baixa do Porto, o coração da marca Porto, uma marca fantástica. A marca Porto, Património da Humanidade, a marca Porto, Futebol Clube do Porto, a marca Porto, Cisa Vieira, Souto Moura. É esta marca Porto que vai criar emprego e fazer funcionar a economia. Vamos voltar a ter um comércio tradicional frequentado por milhares de pessoas. Vamos baixar taxas ao comércio tradicional. Vamos reabilitar o Bolhão. Vamos dar vida de novo ao Palácio de Cristal como centro de lazer para a maioria dos portuenses. Vamos fazer o Silo Alto um somatório de pequenas e médias empresas que vai criar mais emprego para os portugueses desfavorecidos. Daqui a muito pouco tempo vamos ter ainda mais orgulho neste Porto imbatível e forte. Estamos nos Jardins do Palácio de Cristal, um símbolo e uma esperança dos portuenses. Comigo, tudo isto aqui vai mudar. Os espaços verdes vão se manter, mas vão ser alargados por ao dobro, crescendo a caminho da Rua da Restauração. Mas vamos voltar a ter um centro de lazer para os portuenses. Um centro com uma praça de restauração, com locais para a brincadeira das crianças da cidade, para que uma classe média que perdeu a identidade de um local de lazer extra o recupere. E vamos ter também o Palácio de Congressos, porque o nosso objetivo é que o Porto seja uma capital global de turismo de congressos, com os prémios Porto a ancorar essa realidade. Tudo vai mudar nos próximos anos aqui nestes jardins. Aqui atrás de mim está um dos milhares de prédios que estão a cair no centro da nossa cidade. Nós, nos próximos anos, vamos mudar a face desta realidade. Não só no centro histórico, mas aqui no centro da cidade, nestas freguesias que eram as freguesias mais dinâmicas da classe média há 20, 30 anos atrás. Santo Ildefonso, o Bonfim-se, do Feita. E vamos comprometer-nos a trazer jovens e classe média a viver na cidade. Perdemos 100 mil portuenses. Temos que reconquistar 50 mil nos próximos 10 anos. A coesão social da cidade é muito importante e haver uma articulação entre uma política educativa, uma política de saúde e uma política desportiva verdadeiramente municipais é determinante. Nós vamos ter certamente o resultado de uma negociação com o Estado que permita libertar uma tarde por semana para os jovens, numa primeira fase, no primeiro ciclo do ensino básico, terem acesso a uma formação cultural, uma formação desportiva de base, visitarem empresas, alimentarem o seu apetite por o empreendedorismo. Mas vamos também preocupar-nos com aquilo em que uma autarquia pode trabalhar em termos de política de saúde. Já articulámos, por exemplo, com a Ordem dos Dentistas, uma grande operação de trabalho profilático nos bairros sociais e nas crianças do concelho. E quanto ao desporto, independentemente de ser uma área onde temos que ter uma atitude muito abrangente, apostando nos polidesportivos dos bairros, polidesportivos de quarteirão, não podemos de forma nenhuma deixar cair clubes emblemáticos da cidade, como o Salgueiros, como o Ramaldense, como o Progresso, como o Cruz, como o Académico, como o Sport Clube do Porto, e temos de fazer parcerias com eles para renovar e recuperar instalações que serão também uma forma de repovoar e dar vida à cidade um pouco por todo lado. É uma realidade que não existe uma cidade sem pessoas e o Porto perdeu mais de 100 mil portuenses nos últimos 20 anos. Mas também, havendo pessoas, é preciso que existam condições, qualidade de vida, equipamentos esportivos, espaços de lazer, espaços verdes. E eu disse, sei do que falo, porque no município aqui ao lado que geri nos últimos anos, construímos mais de 50 equipamentos esportivos para 14 mil crianças terem desporto todas as semanas. E passámos para números míticos, os espaços verdes, de 1 m² por habitante para 10 m² por habitante, coisa só comparável à Suécia, à Noruega ou à própria Dinamarca.
É isso que queremos fazer no Porto. Connosco não é suportável que as crianças do Salgueiros, do Cruz, do Progresso, que as crianças do Foz ou do Pasteleira, só porque vivem na cidade do Porto, não tenham condições para praticar desporto. Não é aceitável que as meninas do Académico, um clube fantástico do ponto de vista do desporto feminino, não tenham condições para praticar o desporto no centro da sua cidade. Isso aliado a um objetivo muito preciso. Existe o Parque da Cidade, existem espaços verdes ancestrais na nossa cidade, mas a nossa ideia é, num ciclo político, duplicar no mínimo as áreas verdes do concelho. Para isso, tenham confiança naquilo que é a vontade dos portuenses e, para isso, é preciso um Porto forte. Atrás de mim está a obra-prima de Nasoni, a Torre dos Clérigos, e também uma estátua de D. António Ferreira Gomes, grande símbolo da afirmação de uma identidade autónoma da cidade do Porto. Um bom sítio para falar da afirmação dessa identidade. E a cultura é a forma de afirmar de uma forma mais marcada esta independência do Porto irreverente. Comigo, o Batalha, o Sá da Bandeira, o Rivoli vão ser recuperados para serem teatros municipais, para estarem ao serviço da cultura portuense. Uma cidade que tem a Casa da Música, que tem Serralves, que tem Seiva Trupe, que tem a Fantasporto, que tem o Círculo Portuense de Ópera, que tem uma atividade criativa de base extraordinária, tem que ter a ambição de ser, na Europa, uma cidade que oferece um circuito cultural ímpar e que faz desse circuito cultural ímpar uma forma de afirmar não só a sua identidade, como de promover a sua economia. A Universidade do Porto e o ensino superior são uma extraordinária âncora para a internacionalização da cidade e da região. A Universidade do Porto, a grande universidade, o Instituto Politécnico, universidades privadas qualificadas e universidades públicas de proximidade, como a Universidade de Aveiro ou a Universidade do Minho e a própria Universidade UTAD em Trás-os-Montes. Trabalhando em rede, podemos competir no mercado global por centenas de milhares de estudantes dos países emergentes que hoje procuram a Europa para a formação e educação. Se apontarmos para um patamar de chegarmos a 25 mil estudantes de classe média vindos desses países emergentes, toda a economia local e regional dará um enorme salto em frente. Vamos, pois, dar um grande enfoque ao trabalho conjunto com estas instituições, que serão, porventura, uma enorme âncora para projetar a economia da região.